Apresentando um novo Deus. Esse é o título da lição de hoje e o texto está baseado em Atos 17, do versículo 24 a 27. Aqui está o discurso que Paulo usou lá no Areópago. Veja, aqui Paulo demonstrou ser um criacionista, né? Hoje nós vivemos num mundo onde o evolucionismo é exaltado. E o cristianismo, ou o criacionismo, muitas vezes ele é descartado. Então, meus queridos, nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo mais uma vez. Olha, ele foi direto ao ponto. Claro, ele mostrou o criacionismo, mas ele usou passos. Ele foi como se fosse uma escadinha, degrau por degrau, até chegar à mensagem que eles precisavam ouvir. Né? Veja, a lição até trouxe aqui 5 pontos pelos quais ele foi crescendo. Primeiro, ele elogiou a consciência espiritual e a sinceridade deles. Nós não podemos chegar e dizer que as pessoas estão erradas, dizer que as pessoas estão equivocadas e chegar com os 2 pés. Não, nós precisamos ter passo. Primeiro, elogie. Se a pessoa crê em algo, mesmo que aquilo não esteja de acordo com a palavra de Deus, elogie, porque ela está crendo na luz que ela recebeu. Né? Esse é o primeiro passo, elogiar as pessoas pelo que elas estão fazendo. Segundo, mostrou que tinha estudado a crença deles e encontrado algumas coisas que respeitava a partir do que tinha aprendido. Então o apóstolo Paulo, ele estudou, ele se preparou, ele pesquisou, ele deu uma averiguada na fé que eles tinham, na crença que eles tinham, ele foi olhando os ídolos, ele se preparou para argumentar. Veja, nós não podemos usar argumentos humanos quando a gente está pregando o evangelho. Nós precisamos ir para a Bíblia, entender a Bíblia, entender o contexto em que nós vivemos, a influência que essas pessoas recebem, entendeu? Então nós precisamos ter esse segundo passo. Terceiro, ele contou sobre a descoberta de algo que eles admitiam não entender. Eles não estavam entendendo Jesus, ressurreição, né? Alguém chamou ele tagarela, né? Ele está conversando lá, traga ele para cá, vamos conversar aqui, porque nós queremos entender, entendeu? Então ele queria mostrar ali sobre a descoberta. Quarto, ele partilhou o aspecto de Deus de que precisavam desesperadamente entender que Deus existe, ama todos os seres humanos e não está distante deles. Veja, ele queria mostrar que Deus é um Deus próximo, é um Deus que habita no meio do seu povo. Veja lá em Êxodo, né? Nós vemos ali que Deus queria que o povo construísse um tabernáculo, um santuário, para que pudesse habitar no meio deles. No Apocalipse, nós vemos também um Deus que vai habitar no meio do seu povo, Apocalipse capítulo 21. Né? A Jerusalém será o centro do universo. Deus mesmo habitará no meio do seu povo. Então, mostrou para aquelas pessoas que um Deus de amor, um Deus que se importa com eles, um Deus que ama eles. Né? E, em quinto lugar, advertiu sobre o que significa rejeitar conhecer a Deus que eles não conheciam. Então, ele deixou bem claro, né? Ali no versículo 27, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar bem que não está longe de cada um de nós. Veja, o juízo nós precisamos pregar também. Nós precisamos pregar que Jesus nos ama, precisamos pregar que Ele nos aceita, mas nós precisamos pregar que Ele é um Deus justo também. Um Deus que Ele é pelo correto, pelo certo, né? Ele tem a sua lei, nós precisamos guardar a lei e vamos enfrentar um juízo um dia. Então isso precisa ser pregado também, uma mensagem completa. Que coisa interessante esse texto, né? Quanta profundidade nessa história do apóstolo Paulo lá em Atenas. Queridos, Deus dê sabedoria a cada um de nós para crescermos, né, nas estratégias para alcançar pessoas secularizadas, pessoas que cresceram em outros convívios do que nós crescemos, né? Diferentes daqueles que nós crescemos, daqueles que nós vivemos. Né? Pessoas que têm outros pensamentos totalmente diferentes. E essas pessoas precisam ser alcançadas também, com jeitinho, com estratégia, com oração. Deus vai
fazer proezas no meio do seu povo. Amém? Tá bom? Vamos orar? Querido e amado Deus, obrigado, porque o Senhor é bom, porque o Senhor quer alcançar a todos. O Senhor ama cada um de nós e ama todas as pessoas que talvez não te conheçam, não conheçam a tua palavra, não conheçam a tua verdade. Abençoa, Senhor Deus, que nós possamos ser instrumentos para alcançá-las e levá-las para mais perto de ti. Pedimos em nome de Jesus. Amém.